Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para falar um tema em que nós consideramos por demais importante diante daquilo que a gente está vendo nos últimos dias. O tema dessa live aqui com os amados, tá certo? Será famílias em ataque. Famílias em ataque. E eu queria já de antemão ler um texto da palavra do Senhor com os amados. Pai do Senhor, minha irmã, tudo bem? Vamos ler um texto aqui que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 2. Nós vamos ler 3 versos, tá bom? Verso 16, 17 e 18. Mateus capítulo 2, verso 16, 17 e 18. Nos fala assim a palavra do Senhor. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Queridos, o tema aqui dessa presente live é famílias em ataque. Não poderia ter um tema mais atual diante daquilo que nós estamos vendo essa semana. E eu queria falar com os irmãos, primeiro, uma questão histórica, para a gente começar a discutir sobre, tá bom? Então veja só, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a família, ela é um plano de Deus, tá bom? Nós somos cristãos e cremos no criacionismo, ou seja, Deus criou todas as coisas. Cremos que Deus, pela palavra, está lá em Gênesis, criou Adão pelas suas próprias mãos. Depois disso, o que aconteceu? O Senhor viu, olhou para o homem e disse assim: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma ajudadora. E aí fez Eva. A história se passa, o que é que acontece? O primeiro ataque à família. Os irmãos estão entendendo? Primeiro ataque à família, o adversário, em forma de serpente, engana Eva, que cai e, por sua vez, leva o fruto para o seu esposo, o fruto do conhecimento do mal, que também come, e os dois foram destituídos ali do paraíso, foram expulsos do paraíso. Então nós podemos ver que já na primeira família constituída já houve um ataque da parte do adversário, da parte da serpente. Ora, queridos, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz que nós temos que lutar, a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, certo? Então, se nós temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade, nós podemos ver em representação da serpente já no Jardim do Éden, a primeira luta do homem, que foi a serpente, certo? Então, o primeiro ataque, a gente pode dizer assim, foi a família de Adão e de Eva por parte do adversário. A história, irmãos, ela se desenvolve e aí Adão e Eva têm os seus filhos, Caim e Abel, não é? E ali é mais um ataque
na família, desta feita entre irmãos, onde Caim mata Abel. E nós sabemos muito bem que o desejo pela morte do outro, né, não pode ser criado por Deus. Ali foi com certeza algo que estava dentro dele, pecado, mas o Senhor disse que cumpria a ele dominá-lo. Cumpria a ele Caim dominar. Então ali nós temos o segundo ataque às famílias. A família, no caso, um irmão que mata o outro. Então, a família em ataque ali, né? O tempo se passa, irmãos, nós chegamos aqui de uma forma, para a gente dar uma simplificada, a gente chega no Egito, né? Quando chega no Egito, o faraó manda matar o povo de Israel, o povo hebreu. Vai se multiplicando, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí o povo de Deus, o faraó manda destruir as crianças lá no Egito, porque o povo estava se multiplicando. Então havia um medo de faraó, de que aquele povo se multiplicando, ele pudesse ali ser uma afronta ao próprio Egito. Então ele deu uma ordem para matar os meninos. Olha lá, ataque às famílias que iam perder os seus filhos. E aí Moisés, os irmãos conhecem a história, Moisés foi preservado, não é? E essa história, irmãos, ela se arrasta até o texto que nós lemos, Mateus capítulo 2, do verso 16 ao verso 18, que fala que Herodes, ele manda matar as crianças menores de 2 anos. Então nós temos morte de criança onde? No Egito, não é? E nós temos morte de criança agora anunciada em Mateus. Então nós temos aqui mais um ataque às crianças. Mais um ataque às crianças. Então, meus irmãos, nós precisamos entender o seguinte. As famílias, elas vêm sendo atacadas de diversas frentes. A família é atacada, não é? Esse é o pensamento bíblico teológico. A família é atacada quando a instituição de casamento ela não é respeitada. Quando querem acabar com a instituição do casamento segundo o modelo bíblico. Então a família é atacada. A família é atacada, irmãos, quando a família é alvo das investidas que tem no mundo aí fora para destruir o casamento segundo o modelo da Bíblia. A família, irmãos, ela é atacada quando as crianças são alvo do sistema mundano que nós estamos vivendo. Então nunca se viu tantas investidas contra a criança. A criança tem liberdade para decidir o seu sexo e definir se pode mudar de sexo, não é? A sexualidade de criança pode, não pode praticar sexo. Ataque também às crianças. Os pais podem se relacionar amorosamente com seus filhos. Teve um determinado deputado, que fez uma lei, né, para liberar pais tendo relacionamento com seus filhos. Então vemos ataque aí frontalmente, um ataque frontal às famílias. E aí, durante esses dias, especialmente no dia de hoje, foi o dia que eu tomei conhecimento, um vídeo de um determinado programa aí que incentivava as crianças. O tema era como a criança ser a pior da escola. E aí, quando a gente fez algumas pesquisas a esse respeito, na verdade se trata de um filme baseado num livro que foi editado, salvo erro, 2017. E aí esse filme veio à tona agora. E a cena que salta aos nossos olhos
é a cena de um professor que está com duas crianças e ele pede para as crianças masturbarem ele, o professor. E aí na cena ele baixa o zíper da calça, olhando para as crianças. E foi a cena, o corte, né, do filme que foi apresentado e o que está girando aí nas redes sociais. Então veja só, queridos, as famílias, elas estão em guerra. E as famílias são alvo do adversário. As famílias são alvo do adversário. Tudo que ele quer, destruir a família. Destruir a família. Eu vi até um outro vídeo onde era perguntado para uma determinada pessoa se o objetivo dessas pessoas eram destruir a família tradicional. E ela disse, sim, esse é o nosso objetivo, destruir as famílias. Se é para destruir a família tradicional, eu digo que sim, eu quero destruir a família tradicional. Nós queremos destruir. Então veja só, irmãos, estamos ou não estamos em guerra? As famílias estão ou não estão sendo atacadas? Mas essa história, irmãos, biblicamente não vem de hoje. Historicamente, a gente tem visto esses ataques. Qual é a questão, irmãos? É que nós, meus queridos, nós estamos entregando os nossos filhos de bandeja. E nós, como família tradicional, a gente não se posiciona em dizer, não aceito isso, eu não quero isso para minha família, eu não quero isso para nossos filhos. A melhor forma, irmãos, que a gente tem de se posicionar contra esse tipo de situação é, em primeiro lugar, não assistir esse tipo de coisa. Esse conteúdo, na verdade, esse lixo, né, de conteúdo que pode contaminar os nossos filhos, que pode contaminar a nossa esposa, que pode contaminar os maridos, que pode contaminar a família, que pode contaminar todos. Então a melhor forma, né, que nós temos de materialmente falando, agir contra esse sistema é desligar nossa televisão, é não assistir esse tipo de filme, de programação que vem para atacar a nossa casa, a nossa família, o casamento, os lares, os filhos estão sendo alvo, queridos. Olha, eu costumo dizer uma coisa na igreja, é que às vezes a gente acorda, né, pega os filhos, coloca lá na escola, o filho volta a casa, brinca, aí passa o dia na internet, e os pais trabalhando, chega, tudo certo, comem, vão dormir, tá tudo certo. E cadê a educação dos pais aos filhos? Porque os nossos filhos estão sendo atacados, amado. O seu filho é alvo. O seu filho está sendo alvo. E olha, o maior ataque é aos filhos. Porque se a gente destrói, né, se destrói os filhos, o que será da geração futura? O que será da próxima geração? Né? O homem pecou e foi destituído da glória de Deus. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Mas a gente não pode entregar a nossa família de bandeja para o adversário. A gente não pode entregar a nossa família de bandeja para o adversário das nossas almas. Então, irmãos, isso é fato para nós, que nós devemos cuidar dos nossos filhos. Isso é fato para nós, que nós precisamos cuidar da nossa família. Cuide da sua casa, meu irmão. Cuide do seu casamento, cuide dos seus filhos, cuide da sua família. Guarde a sua casa. As famílias hoje estão sob ataque, estão sendo atacadas por um sistema mundano terrível, que quer destruir os casamentos, que quer destruir as famílias, que quer destruir os nossos filhos. E nós precisamos tomar o nosso lugar de fala como família tradicional e dizermos que nós não aceitamos esse tipo de coisa. Nós vamos proteger os nossos filhos, nós vamos proteger a nossa casa, nós vamos proteger a nossa família. Nós vamos estar ao lado do nosso filho, nós vamos estar ao lado da nossa esposa, ao lado das mulheres dos maridos. Nós precisamos disso.
A palavra do Senhor diz: Herodes queria matar todas as crianças, porque sabia que dali via Jesus, o Salvador. O ataque às crianças hoje é porque sabe que vai ser gerado nas crianças o quê? Jesus. Jesus vai ser gerado no coração das crianças. Então é melhor fazer o quê? Atacar, destruir, acabar com as famílias. Então o que é que nós fazemos com os pais? Entregamos nossos filhos para a internet, para desenhos da internet, para as redes sociais, e a gente não toma uma posição. Pergunta a você que está aqui: você tem sentado com seu filho para ler a Bíblia, para ensinar os princípios cristãos? Você senta com seu filho para aconselhá-lo à luz da palavra de Deus, para mostrar para ele a verdade? Conhecereis a verdade vos libertará. Pois é, esse é o papel dos pais. Nós temos responsabilidade. Nós temos responsabilidade nisso. Tá certo? Então, queridos, nós estamos sob ataque. O que fazer? Em primeiro lugar, irmãos, como cristãos, nós precisamos orar. As nossas armas são poderosas em Deus. E nós não temos que lutar contra pessoas. Não é contra a carne ou contra sangue. Não é contra A ou contra B. Não é quem fez o livro, não é quem fez o filme. É contra os principados e potestades. A estes, a oportunidade que eles têm de se arrependerem. Oremos para que eles se arrependam, né? O ataque será a quem fez o filme, a quem fez o livro, que ataca frontalmente as nossas crianças. Não é eles. A Bíblia diz que não é contra a carne nem contra sangue. Não é. É contra as hostes espirituais da maldade, os principados e potestades. Como cristãos, nós vamos orar para que eles se convertam, aceitem Jesus como Salvador, que tenham a vida transformada pela palavra, tenham um encontro com Cristo. É verdade? Essa é a parte espiritual. A parte física, humana, material, a gente não assiste. A gente não assiste essas coisas, né? Cristãos assistindo esse tipo de conteúdo, deixa de lado. Se não tem audiência, o filme se vai. O problema é que muitas vezes quem dá mais audiência, quem é? Somos nós. Triste ver, por exemplo, cristãos conversando: porque o BBB aconteceu isso, aconteceu aquilo, e isso e aquilo outro. Veja só, cristãos comentando, sentando e dizendo: olha, ontem aconteceu o episódio de ontem e antes de ontem. Olha, amanhã está programado isso aqui, porque tem um paredão, porque tem um anjo, etc. e tal. Se a gente, como servo, como cristão, está participando da mesa do adversário, o que dizer? Na verdade, quando a gente participa, a gente já foi alvo, já foi atingido pelo adversário. Então, meu conselho para você, meu amado e minha amada irmã: cuide da sua família, cuide orando e cuide não permitindo que essas coisas aconteçam. Vigie a sua casa, vigie os seus filhos, vigie a sua família. Tá bom, queridos? Essa é a palavra que nós gostaríamos de trazer para os amados. 8h20, já temos 20 minutos aqui de encontro com os amados, tá bom? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Se você puder, compartilhe esse vídeo, é muito interessante chegar nas famílias, pessoas que a gente conhece. Esse vídeo aqui é uma luz, né? Para que a gente possa refletir seriamente dos ataques que estão acontecendo na nossa família, tá bom? Deus abençoe. A paz e a graça do Senhor Jesus.